Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje. Dia abençoado que o Senhor tem nos preparado. Louvado seja Deus. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha, compartilhe para que o canal cresça e assim o YouTube vai entender que esse canal tem relevância. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Hoje eu vim aqui para falar de um tema muito polêmico, mas eu não venho aqui causar polêmica. Eu quero falar sobre religiosidade. Muitas pessoas têm dado ênfase à religiosidade, muitas das vezes julgando, muitas das vezes criticando, sem saber o que se passa dentro de cada coração. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, aonde o Senhor é quem vai escolher, né? Desde a fundação do mundo, Deus já tem preparado tudo. Nosso caminho, nossa trajetória. E muitas pessoas têm julgado, né? E muitas denominações até chegam a dizer, é só minha igreja que salva. A nossa salvação, ela não vem da igreja A, B, C ou D, mas ela vem pela infinita bondade e misericórdia do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Nós fazemos a nossa parte obedecendo, guardando os mandamentos do Senhor. E o Senhor é quem vai escolher os seus. Já está escolhido desde a fundação do mundo. Deus tem preparado um caminho para cada um de nós. E o que eu quero dizer a respeito da religiosidade é que muitas pessoas, muitas das vezes, têm feito acepções de pessoas por causa da religiosidade. Pessoas que muitas das vezes não cumprimentam os outros. Que nós não sejamos ignorantes. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Que nós não sejamos ignorantes. Porque se nós professamos que Deus é o Criador, é o universo de todas as coisas, e que enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, na qual morreu por cada um de nós, e nós profetizamos, professamos que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, apesar de ter denominações A, B, C ou D, cada um tem a sua maneira de servir a Deus. E só Deus sabe o que passa no íntimo e profundo de cada um. Só Deus sabe a maneira que nós oramos, nós clamamos na presença dEle. Só Deus sabe o momento de intimidade que nós temos para com Ele. Então muitas pessoas não aceitam outras denominações. Fica aquelas acepções de pessoas que muitas das vezes ferem com palavras, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é bondade. Deus, Ele é misericórdia. Por mais que nós tentamos, nos esforçamos a ter uma vida de comunhão com Deus, de ter uma vida em santidade para com Deus, ainda assim nós somos pecadores. Aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Todos nós temos pecados, todos nós. Por mais que nos esforçamos, procurando nos santificar, nós temos pecado. E Jesus veio foi para nós, para os pecadores. O Senhor Jesus veio para salvar, curar, transformar, libertar, veio para buscar aquele que se havia perdido. Então, que nós venhamos ter cuidado e refletir o que é que nós estamos fazendo.
né, no cumprimentar. Muitas pessoas não aceitam. Ah, eu não aceito. Você é de outra denominação, eu não aceito. Você não vai ser salvo. Nós não temos o poder de julgar. Nós não temos o poder de dizer quem vai ser salvo ou não. Porque isso, a salvação vem mediante a misericórdia e a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós tentamos fazer o nosso melhor, mas Deus é aquele que conhece o nosso interior. Deus é aquele que sabe o que sai dos nossos lábios, a nossa conduta. Por mais que nós nos esforçamos cada dia mais, mas nós somos pecadores. E o Senhor é aquele que nos ensinou que o amor é superior a todas as coisas. E foi por amor que ele morreu na cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados e suportou todos eles por amor de mim, por amor de ti. O Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que está perdida. Assim como a passagem do filho pródigo, que o filho retornou, né? Gastou tudo que tinha, retornou e o Senhor recebeu de braços abertos. O Senhor está pronto a nos receber de braços abertos. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, né? Que tem sede, que tem fome, o Senhor dá do maná vivo que desce do céu. A cada um o Senhor tem um chamado. E a cada lugar o Senhor tem colocado nós como uma sementinha para plantar, para fazer a obra dele. Nós não somos obra do acaso, nós estamos aqui porque de maneira tremenda, de maneira especial, Deus usa cada um de nós. Cada um de nós temos um valor muito grande e que nós venhamos deixar ser usado pela presença de Deus, né? Pela presença do Senhor. Nós podemos ver que aquela mulher do fluxo de sangue, ela talvez não tinha o conhecimento de quem era Jesus, mas ouviu falar de Jesus, já havia esgotado todos os seus recursos e ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela enfrentou a multidão e ela teve que enfrentar o seu eu. Porque naquele tempo, a mulher que tinha fluxo de sangue poderia ser apedrejada até a morte, era considerada impura. Mas ela enfrentou seus medos, porque ela tinha vontade de viver. Ela enfrentou a multidão e tocou na orla do Senhor, só que ela não falou para ninguém. Ela foi lá, tocou a orla do Senhor, e o Senhor imediatamente sentiu, e perguntando aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, mas a multidão te oprime, a multidão te aperta, como diz que alguém te tocou? E o Senhor disse: alguém me tocou porque saiu virtude. Aquela mulher era pecadora igual a nós. Aquela mulher, ela chegou diante da presença do Senhor de maneira diferente. As pessoas poderiam matá-la, apedrejar, julgar, mas Jesus viu com um olhar de misericórdia. E quando ela tocou, saiu virtude, porque ela tocou primeiramente com o coração. Então só Deus sabe a maneira que nós chegamos diante da presença dele. Só Deus sabe o que passa na mente do homem, no coração do homem, né? O Senhor é aquele que não despreza ninguém, que não faz acepções de pessoas. E nós temos, por exemplo, Maria Madalena, que era uma mulher, né, que tinha muitos pecados. E as pessoas estavam ali prontos a apedrejá-la por causa dos seus pecados. E Jesus chegou e disse ali para aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali em volta dela, pronto a matá-la com as pedradas.
Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ninguém ousou. Ninguém teve a ousadia de tacar nenhuma sequer pedra. Porque todos ali que estavam julgando ela tinham pecado. Todos. Então, quem somos nós para julgarmos alguém, né? Nós cometemos erros, falhas e pecados porque somos humanos. Por mais que tentamos, nos esforçamos, ainda assim somos pecadores. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E a igreja de Jesus aqui na face da terra é uma só. Não tem placa de igreja. Jesus é aquele que vai levantar a sua única igreja. Aquela que vive nos padrões dele. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós podemos ver como exemplo ali na morte de cruz, quando Jesus passou pela morte de cruz, tinha dois que estavam ali ao seu lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E um disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres ali no paraíso. E o Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Então, talvez a vida daquele homem estava toda torta, ninguém sabe o que se passou na vida daquele homem, sabemos que ele era pecador. Mas pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, no último momento, ele foi salvo. Por isso que temos que ter o cuidado de não julgar, para que nós não venhamos ser julgados. Porque só Deus conhece a intimidade. E até no último momento, no último suspirar, às vezes tem salvação para aquela vida. A salvação é mediante a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Não é mediante as nossas obras, as obras têm importância, sim, mas não é mediante as obras, para que ninguém se vanglorie, mas é pela infinita bondade, a misericórdia do Senhor. Então nós temos que ter o cuidado de não julgar para que nós não venhamos ser julgados. E o mesmo Deus que eu sirvo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se nós professamos a mesma fé no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aquele que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho Jesus. Então, irmãos, nós só estamos em lugarzinhos diferentes, onde Deus quer que nós plantamos e semeamos a palavra dele. Porque a cada um o Senhor usa de maneira diferente. A cada um o Senhor tem um propósito. E através de nossa vida, nós podemos curar, né? Jesus nos usa para curar pessoas que estão feridas. Jesus nos usa para nos dar uma palavra de conforto, de consolo a quem necessita. Então, aonde Deus nos plantar, nós vamos gerar frutos aonde nós estivermos. Louvado seja o santo nome do Senhor. E que nós venhamos ter o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, porque esse é o dever de todo cristão, né? O Senhor, ele não quer sacrifício, ele quer que nós obedecemos a ele. Assim como diz em Deuteronômio 28, quando nós guardarmos os mandamentos do Senhor, bendito nós seremos, aonde nós colocarmos a planta de nossos pés. Bendito nós seremos ao entrar, ao sair. Bendito será o fruto. Bendito serás em todo o tempo, né? Se nós obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de obedecer, de guardar os mandamentos do Senhor. E outro cuidado que nós temos que ter, porque muitas das vezes as pessoas têm um poder aquisitivo, os bens materiais e até mesmo conhecimento, né? E tentam se achar superiores aos outros. Lembra da passagem
dos fariseus, dos escribas, que Jesus estava ali fazendo um milagre, e aquelas pessoas ali se acharam superior e até falaram que não era Jesus que estava fazendo o milagre. Isso é julgamento, e isso é pecado, porque era o próprio Cristo que estava ali operando maravilhas. E a nossa fé, irmãos, ela vai além. A palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate na porta, a porta abre. Então o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez a pessoa ela não é cristão, assim, de ser batizado, né, de estar frequentando a igreja, mas talvez ela está precisando de um milagre e Deus atende. Deus atende, Deus é Deus de milagre, Deus faz na vida daquele que crê. Talvez ele não é cristão, talvez ele não tá ali, né? É firme ainda nos caminhos do Senhor, mas Deus também tem propósito na vida dele. E se ele crê em Deus, ele pode receber o milagre. Deus veio, foi para os enfermos, foi para os doentes. E não é só doentes físicos, mas tem pessoas também enfermos da alma, espiritualmente, né? Deus ele tem o poder de curar, de transformar, de libertar, de salvar. Deus é, em sua onisciência, onipotência, onipresença, é Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero deixar esse alerta para que nós venhamos ter o cuidado, porque a religiosidade, ela mata, ela fere, ela machuca. Que nós não sejamos superiores aos outros por ter um poder aquisitivo melhor, por ter um conhecimento, um estudo melhor. Mas no reino dos céus, o maior é aquele que desce, é aquele que é humilde. Assim como Jesus veio, Jesus, ele sendo o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ele veio na forma mais simples e humilde, para mostrar que não é poder aquisitivo, nem riquezas, nem bens aqui nessa terra que vão nos colocar superior. Mas ele veio sendo 100% homem, 100% Deus, tendo trono de glória, mas ele veio de uma forma simples. Ele nasceu ali, foi colocado numa manjedoura, foi perseguido, foi humilhado, né? Ele se assentou no jumentinho, as pessoas riram, abusaram, criticaram, mas ele continuou com a sua essência. Humildade é o segredo para vencer. Aquele que quer ser grande no reino do céu, se diminua, se coloca a servir o próximo, se coloca a servir o próximo, se coloca na posição. Deus, ele veio em forma de amor e ele quer que nós sejamos sua imagem e semelhança e que nós venhamos agir conforme ele age. Louvado seja Deus. Que nós venhamos agir conforme ele tem nos ensinado, né? Assim como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os maiores milagres da Bíblia Sagrada, Deus fez na vida daqueles que não o conheciam ainda. Deus não faz acepção de pessoas. Então, que nós venhamos ter o cuidado de não deixar a religiosidade, o orgulho, né, tomar conta. Então, essa é uma palavra reflexiva, é um tema muito polêmico, mas eu não vim para causar polêmica. Eu vim somente para alertar que Jesus é amor, que Deus vê não como eu vejo, não é como você vê, assim como foi com Davi,
quando o profeta Samuel foi ali escolher o rei, Samuel já achou que era um dos filhos que estava ali na casa, que era formoso aos seus olhos. Mas Deus disse: não, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior. Deus está vendo o nosso interior. Deus está vendo os nossos pensamentos. Deus está vendo a maneira que nós servimos a Ele. Deus conhece e sonda os nossos corações. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer quem é salvo e quem não é? A palavra diz. Mas nós não temos o poder de julgar, de apontar o dedo. Porque só Deus conhece o nosso interior. Fique com essa palavra, irmão. Fique com essa palavra, irmã. Não faça acepções de pessoas. Se ela professa o mesmo Jesus, então o cumprimenta com todo amor e carinho. E até aqueles que não professam também, não faça acepções de pessoas. Porque Deus, Ele é amor. O preço de sangue que foi pago ali na cruz por mim e por ti, tudo se resume em amor. É porque Ele nos ama. Ele deu a sua vida por cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. A palavra diz que era para nós estarmos destituídos da sua glória, da sua presença. Mas pela infinita bondade e misericórdia, olha nós aqui. Os fariseus e escribas pecaram por causa da religiosidade, por se acharem superior, dono da verdade. Não acreditaram que era Jesus que estava fazendo o próprio milagre, que era o próprio Jesus que estava ali com eles. Porque a religiosidade pode cegar o entendimento. Mas olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe o que Ele tem nos ensinado. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Vamos orar? Deus, eu quero te apresentar essa vida que está aqui ouvindo. Eu quero te apresentar, Senhor, cada lar, cada família. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades físicas e emocionais. Que o Senhor possa abrir o entendimento, a visão. Que o Senhor possa nos dar o conhecimento, a verdade, porque tua verdade liberta. A palavra do Senhor é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos ser superiores, mas que nós sejamos humildes na presença do Senhor. Que nós venhamos andar conforme o teu querer e a tua vontade. Que nós venhamos ter um olhar de misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia para com cada um de nós. Abençoe esse meu irmão e minha irmã. Se neste momento tiver alguém triste, abatido, angustiado, que o Senhor leve o consolo, o conforto. Que o teu Espírito Santo conforte e console agora. Aonde cada um estiver, que o Senhor livre e guarde de todo mal. Assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Que o nome do Senhor seja hoje eternamente louvado. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.